Inicia nesse momento mais um programa Unsere Familien, aqui na Vale TV, sobre a nossa cultura, nossa história teuto-gaúcha, teuto-brasileira. E temos a alegria de ter conosco hoje a irmã Inga Neumann, da Congregação das Irmãs Franciscanas da Penitência e Caridade Cristã, da cidade de São Leopoldo, que vem nos contar sobre a congregação, sobre as obras da congregação, especialmente no estado do Rio Grande do Sul. Irmã Inga. Muito obrigada, Felipe, pelo convite, também por poder estar falando um pouco da nossa congregação para os telespectadores que acompanham a TV. E é uma alegria estar aqui para poder falar um pouco dessa nossa história de 151 anos de presença em São Leopoldo e também, consequentemente, no Brasil, né, em vários espaços do Rio Grande do Sul e depois, mais tarde, também se estendendo para outras regiões do Brasil. Irmã Inga, mesmo muitas pessoas não conhecem tanto, muitas vezes, sobre as próprias congregações. Então, se a senhora também pudesse contar aqui para mim, para as pessoas que nos veem, que nos escutam, sobre a própria fundação da vossa congregação, né? Como foram esses primeiros anos, essas primeiras décadas. A nossa congregação foi fundada em 1835 por Madre Madalena Damen, que era uma simples moça camponesa e que se sentiu chamada dentro dessa necessidade que havia na época, na Holanda, numa cidade chamada Heidhuizen. Ela foi convidada pelo pároco do local, junto com outras moças, a desenvolver esse trabalho, que era um trabalho que na época era comum nas paróquias, de moças, senhoras, se dedicarem aos serviços na paróquia e também ao cuidado de crianças, na catequese como escola. Então, havendo essa necessidade muito grande de crianças que não tinham acesso à educação, de doentes que não tinham cuidado, ela se sentiu chamada e começou a desenvolver esse trabalho e, mais tarde, junto com outras 3 companheiras, fundou a nossa congregação, chamada Irmãs Franciscanas da Penitência e Caridade Cristã. E ali na Holanda começou a desenvolver esse trabalho específico, junto com o cuidado dos doentes nas casas e as crianças na escola, com trabalhos manuais também e ensino da catequese. Foi o início da nossa congregação. Esse trabalho se estendeu por diversas outras paróquias na região e depois, em seguida, para a Alemanha, onde teve um grande crescimento. E a serviço de um serviço, uma necessidade daquela época. E assim aconteceu também com nossa congregação e com muitas outras congregações que nasceram nesse período pós-guerra, né, e de revolução, de perseguições religiosas, onde a educação era uma necessidade, né, principalmente para as famílias católicas, né, que estavam muito desassistidas. Né. Irmã Inga, é importante contextualizar para as pessoas que nos veem aqui na Vale TV, realmente uma congregação que teve muita força na Alemanha, num período em que os imigrantes estavam, então, vindo aqui para o Rio Grande do Sul, depois também para Santa Catarina, e aqui houve uma presença importante a partir de 1849 no Vale dos Sinos, dos padres jesuítas, e esses fizeram o convite para a vinda das irmãs. Então, a senhora também pudesse contextualizar para nós como foi, então, né, a partir desse momento, deste convite, e de fato esse olhar da congregação e essa vinda de irmãs, de religiosas, que passam a partir de São Leopoldo a trabalhar também muito nessas comunidades
onde elas vão aos poucos, né, se instalando. Sim, Felipe, é muito interessante pensar no desenvolvimento, como aconteceu na Alemanha, especialmente, mas também na Holanda, mas porque as irmãs que vieram para o Brasil, para São Leopoldo, vieram da Alemanha, e elas receberam esse convite do padre Guilherme Feldhaus, um jesuíta, que na época, 1868, enviou uma carta para a nossa superiora geral, Madre Aloísia Lenders, solicitando o envio de irmãs para São Leopoldo, especificamente para essa missão de cuidado, de educação das meninas, porque os jesuítas já estavam aqui e davam essa assistência na educação para os meninos. Então o convite foi específico para enviar irmãs para a educação aqui de São Leopoldo, especialmente para atender as filhas de imigrantes alemães que aqui se estabeleceram. Isso, que não tinha essa assistência no momento. Esse convite, essa carta, né, esse convite não foi aceito pela congregação nesse primeiro momento, porque havia muitas dificuldades e também a questão da perseguição já na Alemanha, as congregações, um ambiente muito instável politicamente e religiosamente, né, nessa relação. Só que em 1870, 2 anos depois desse primeiro convite, o padre Feldhaus, então superior aqui da missão em São Leopoldo, renova esse convite enviando uma nova carta de pedido à nossa superiora geral. E como estava entrando nessa nova fase política da Alemanha, né, do Segundo Reinado, e que começava mais fortemente essa perseguição às congregações religiosas, então dizem as nossas fontes que Madre Aloísia entendeu isso como um sinal de Deus, uma providência de Deus. Então resolveu atender esse convite, esse pedido do padre Guilherme Feldhaus para o envio de irmãs. Com isso, em 1872, chegam aqui em São Leopoldo as 6 primeiras irmãs. Que se dedicam primeiramente para o ensino com o Colégio São José. No Colégio São José. Nós o chamamos o Colégio da Promessa, porque na viagem, que durou a quaresma inteira, elas embarcaram na quarta-feira de cinzas, em Marsella, na França, e desembarcaram em Porto Alegre no dia 31 de março, no dia da Páscoa. Então, a quaresma inteira foi nessa viagem, que foi muito conturbada, porque o leme quebrou, foi uma das intempéries, né, que aconteceram, e elas fizeram a promessa, porque era o tempo da novena de São José. Então, elas prometeram que, se todos se salvassem, dariam ao primeiro colégio a ser fundado o nome de São José. E assim, junto com os demais pessoas que estavam no navio, elas fizeram essa novena a São José, e no dia de São José, quando o barco já estava à deriva há 3 dias, elas foram resgatadas por um barco que vinha da Argentina, no dia de São José. Então, é como que uma confirmação daquilo que a fé as moveu a fazer, a novena a São José. E o primeiro colégio, então, São José, que completou esse ano 151 anos de atividade. Irmã, para quem conhece o Colégio São José hoje, e mesmo o antigo prédio lá no centro histórico de São Leopoldo, no início, a gente percebe nas crônicas, não era aquela estrutura ali. Então, se a senhora pudesse contar um pouco também sobre esse início, que as irmãs lá embaixo da árvore, né, junto com as alunas, foi um trabalho de muita persistência, resiliência e fé para ter hoje, né, toda aquela estrutura. Sim, com certeza, sim. Então, quando elas chegaram, no dia 2 de abril de 1872, foram muito bem recebidas e foram acompanhadas até a casinha que havia sido alugada para elas.
uma casa muito simples, muito pobre, sem espaço, né, nem para elas se acomodarem, mas que também teve que servir como espaço de trabalho, de ensino. Foi nessa mesma casa que foi separada uma peça para o início da escola. E aos poucos foram conseguindo mais outros espaços. Então, até chegar nesse prédio, que era um antigo prédio do Colégio São José por 50 anos, né, e que depois, que é ali na frente da rodoviária, foram vários espaços, né, até se conseguir a partir dele foram construindo e aumentando esse espaço para ter, então, o que era o Colégio São José antigo até 1923, né, quando depois definitivamente se mudou para a Colina, onde hoje está, até hoje, né? Então foram 50 anos nesse prédio antigo. Foi um trabalho de muita persistência, de enfrentamento de muitas dificuldades, de adaptação aos espaços, porque elas mesmas descrevem que muitas vezes eram espaços muito insalubres por causa da umidade, então se manter um espaço escolar também era difícil, né? Mas a criatividade e a fé que as moveu para essa missão conseguiu com que elas pudessem ter êxito nessa missão, né? Inclusive, uma coisa muito interessante que aconteceu foi de elas mesmas editarem livros didáticos para o ensino de matemática, para o ensino de gramática, de línguas. Então, elas mesmas começaram a produzir esses materiais e editar livros. Irmã, uma questão importante também, e muito discretamente ou modestamente, sequer registrando seus nomes, às vezes só as iniciais. Então, se teve que fazer buscas bem apuradas para saber, porque intitularam coleção ST, né? Nós conhecemos como coleção ST esses livros, e na pesquisa depois foi se buscando de quem era a mentora na organização, era a irmã Teresa. Então ST é de Schwester Teresa. Foi até ali que conseguimos chegar nas pesquisas referentes a esses livros, e depois, claro, muitas outras irmãs foram contribuindo ao longo dos anos a produzir esses livros didáticos e também de fazer as revisões periódicas. Nisso podemos ver que elas eram muito criteriosas e muito exigentes para o ensino, para que fosse um ensino de qualidade, porque seguidamente faziam essas revisões dos livros, né? Pensando isso, lá para 1800, inícios de 1900, isso é um avanço muito grande, porque fazer impressão de livros nessa época não é que nem hoje, né? Era um trabalho árduo, difícil, trabalhoso. Bem manual, mas que era feito depois as impressões em gráficas, né? Então, para ter esse material de qualidade para oferecer aos alunos, às alunas nessa época, né? Uhum. Irmã Inga, também tem uma questão muito importante que foi a atuação em vários outros hospitais, Santa Casa, depois escolas, né? Outras que a congregação criou, fundou, e ao mesmo tempo São Leopoldo como a Casa Geral, né? Ou a senhora pudesse contar assim um pouco para nós essa parte da história. Sim, então daqui teve o início, mas 2 anos depois que as irmãs chegaram aqui, então em 74, já houve essa continuação de pedidos também por parte do padre Guilherme Feldhaus, que naquela época atendia Santa Cruz do Sul, e foi o pedido que lá se fundasse uma escola, e assim foi feito. Então em 74 foi fundado o Colégio Sagrado Coração de Jesus, e algo muito importante para nós, enquanto missão brasileira naquela época ainda, e depois agora como província, foi que logo também foi feito um pedido para a autorização de um noviciado, para a formação de irmãs brasileiras, ou que fossem, muitas das primeiras que entraram, eram filhas de imigrantes alemães, mas também alemãs, nascidas alemãs, que vieram em tempo de criança ou de adolescência para o Brasil como imigrantes. Então, esses primeiros grupos lá em Santa Cruz do Sul,
As primeiras 5 fizeram os votos em 1876. Então você vê que é um período bem curto entre a chegada das irmãs e a formação das primeiras irmãs aqui no Brasil. O que também auxilia muito no sentido de que a missão pôde se propagar. Continuaram a vir irmãs da Alemanha, mas também já com a formação das irmãs brasileiras pôde se ampliar esse leque de atendimentos. E mesmo assim, as crônicas, as irmãs são muito claras nas crônicas que muitos pedidos não puderam atender porque não tinham irmãs disponíveis. Então, nos primeiros 20 anos, nós temos a formação de 31 irmãs brasileiras e mais as outras 58 que vieram da Alemanha nesse período. Então, se forma um grupo já maior de irmãs. Só que nesses 20 anos, além de São Leopoldo, Santa Cruz do Sul, também as irmãs assumem escola e depois, em 93, também já assumem o trabalho na Santa Casa de Misericórdia em Porto Alegre. Mas nesse período também, antes disso, também já vão para Pelotas e outras regiões da região da Campanha que começam a vir pedidos. Por quê? O Colégio São José começa a ganhar fama na formação de professores também e na formação das meninas que vêm para cá. Então as famílias de toda a região do estado também já ficam conhecendo e vão aumentando cada vez mais os pedidos. De modo que aconteceu, a congregação teve os próprios hospitais, né, a nossa província, também alguns depois ficou para a província de Santa Maria, que em 51 houve essa divisão. Divisão é maneira de dizer, né, para melhorar a questão de organização, porque o grupo estava muito grande e era inviável atender as irmãs e a missão para uma única provincial. Então, em 1951, se forma uma nova província, em Santa Maria. Tanto aqui como em Santa Maria, ou as fundações e as comunidades ligadas à missão daqui de Santa Maria, têm diversos hospitais próprios, mas também as irmãs sempre atuaram em santas casas, que são de irmandades, como Porto Alegre, Rio Grande, Pelotas e outras regiões também assumem esse trabalho. E penso que um fator muito importante nessa questão do atendimento à saúde foi a preocupação que elas sempre tiveram na formação profissional de pessoas para trabalhar na saúde, mas também para a educação. Então, o foco também sempre está voltado à questão da formação para professores e para profissionais da saúde, especialmente com cursos de auxiliares de enfermagens, depois da Escola Superior de Enfermagem e também, mais tarde, de técnicos em enfermagem. São pontos importantes para a qualificação, né, do trabalho, tanto na saúde quanto na educação. Um olhar para educar, como a senhora coloca, para formar quem vai educar depois, né, para formar religiosas e formar leigas e leigos depois. Quantos que a gente escuta e as suas histórias aí em toda a região, muitos em São Leopoldo, Novo Hamburgo, mas muito longe daqui, que tem a sua história voltada ao Colégio São José, a sua trajetória e as irmãs que lá educaram. Irmã Inga, se a senhora também puder colocar um pouco para nós hoje, quando a senhora fala, por exemplo, de São Leopoldo e de Santa Maria, um pouco, porque vocês têm obras esse país afora, né? Então, um pouco o que cada casa, né, administra em missão e em obras também. Nesse momento atual de nossa história, procuramos sempre nos adequar também às necessidades históricas desse tempo e também com as pessoas que estão conosco nesse tempo, as irmãs que hoje estão conosco, né, que somos hoje nós irmãs, com suas características, com suas habilidades e também muito focadas no cuidado de nossas irmãs idosas, que são um grande grupo, que se doaram por longos anos e que o fruto
que nós vemos de muitas obras é o trabalho e a dedicação dessas irmãs, que durante toda a vida se doaram. Então, uma das nossas missões grandes hoje é também prover e cuidar essas nossas irmãs. E junto com elas nós temos os espaços de cuidado para pessoas idosas, que também é uma grande necessidade dos nossos tempos. A nossa província do Sagrado Coração de Jesus, com sede aqui em São Leopoldo, continua a se dedicar na área da educação, né, nas cidades de São Leopoldo, Canoas, Porto Alegre, e também nos trabalhos sociais, em obras sociais lá em Alvorada, e diversas comunidades pelo estado afora na questão do atendimento pastoral. Muitas de nossas comunidades se dedicam ao trabalho pastoral, que é ligado às paróquias ou a outros serviços pastorais das paróquias, né? Como uma presença, né? Hoje nós dizemos uma presença franciscana, cristã, nesses espaços, que entendemos ser muito importante. E nesse sentido nós mantemos comunidades no estado da Bahia, do Pará, também em São Paulo, no caso da nossa província, né? A província de Santa Maria, que é Imaculado Coração de Maria, também mantém hospitais, escolas, também esse atendimento pastoral, também na saúde alternativa, nos espaços, em diversos espaços desse Brasil afora, que tem muita dificuldade de acesso ao sistema de saúde. Então, a saúde alternativa, da fitoterapia, sempre são necessidades e espaços ocupados por nós. Também porque acreditamos nesse sistema de cuidado, de presença na visita aos idosos, a pastoral da criança. Então, por vários espaços, temos essas comunidades inseridas nos meios populares. Nos unimos ao trabalho pastoral das paróquias para promover esses trabalhos e também nas diversas necessidades que se apresentam, né? Irmã, a senhora que conta tão bem assim toda essa trajetória da congregação, né, do seu trabalho, pudesse também destacar aqui, naturalmente, de nós estarmos fazendo a preservação através dos escritos, através também, né, de programas como esse, da memória, né, de uma região, de uma comunidade, no caso aqui de uma congregação tão importante como é a vossa congregação. Eu penso que isso é algo muito importante, porque fazendo memória, também homenageamos, e não só homenageamos, mas fazemos o reconhecimento desse trabalho das pessoas que nos precederam e que construíram a história. Eu pessoalmente acredito que nós não podemos viver sem raízes e cultivar essas raízes, mas não no sentido saudosista, mas no sentido de reconhecer aquilo que foi feito, né? Isso é muito importante. Na nossa província nós temos o Centro Histórico, né, que busca trazer, assim, preservar essa memória, os registros de crônicas. Somos procurados por vários pesquisadores e pesquisadoras nesse sentido de busca de dados. Quando eu penso que São Leopoldo estamos nos encaminhando para os 200 anos, nós vamos fazer parte dessa trajetória de 200 anos por 152 anos até no próximo ano. Então, nós temos uma participação nessa história, nós fazemos parte dessa história, nós construímos junto, né? Então, assim, não só no Colégio São José, mas a partir do Colégio São José se abriram muitos outros espaços de construção e que hoje nós continuamos presentes em São Leopoldo, nós valorizamos esse nosso espaço, por isso trouxemos de volta a nossa sede administrativa, temos aqui a nossa biblioteca histórica, temos aqui o nosso centro histórico, temos o nosso espaço de cuidado do nosso bem maior, que são um grande número de irmãs idosas que cuidamos nesse espaço do Lar Santa Elizabeth. Então, para dizer assim que São Leopoldo foi o nosso berço, mas São Leopoldo continua sendo um lugar que nós amamos e que nós temos as nossas raízes, e como contribuímos durante todos esses longos anos, nós
nos entendemos como pessoas que estão contribuindo nesse tempo, de diferentes formas, não mais como há 150 anos, mas nesse novo espaço de tempo e de realidade. E sem dúvida que a preservação da memória histórica nos ajuda a nos entender no presente, nos planejar e nos lançar para o futuro. Eu acredito muito nisso. E São Leopoldo foi marcado profundamente por pessoas que, por causa da sua fé, começaram a construir. Foi há 151 anos atrás, quando as irmãs vieram, mas continua sendo o mesmo objetivo hoje, só que atualizado dentro desse tempo e das necessidades que o mundo nos apresenta no dia de hoje. E certamente com mais de 1,5 séculos de história, moldando o futuro de São Leopoldo, da região, do nosso estado. Então, assim, obrigado, irmã, pela vossa contribuição hoje, né, por compartilhar conosco, né, os seus conhecimentos. Obrigado pelo convite, desejo que vocês possam continuar esse trabalho tão belo de contribuir para a formação histórica e também da memória das nossas comunidades. Então, novamente, muito obrigado, irmã Inga Neumann, da Congregação das Irmãs Franciscanas da Penitência e Caridade Cristã, com sede em São Leopoldo. Obrigado a todos vocês que nos acompanham aqui na Vale TV. Até o próximo episódio.